Bom dia, turminha! E aí, como é que vocês estão? Dormiram bem? Espero que sim. Vamos lá para mais um dia de aula, mais uma manhã de conhecimento e aprendizado? Bora que bora! Peguem o livro 1 e abram lá na página 58. Na página 58, nós iremos falar sobre as características das histórias em quadrinho, tá certo? Então, fica ligado aí que tem a explicação para vocês, tá certo? Presta atenção. Características das histórias em quadrinho. Nas histórias em quadrinho, a fala direta dos personagens é representada em diferentes tipos de balões. Balões, no caso, são isso aqui, ó. Onde tá representando a fala deles, tá certo? Ó. Cada um tipo de balão desse diferente representa um modo deles falarem. Tem um que representa que ele tá gritando, outro que ele tá pensando, outro que ele tá conversando, outro que ele está falando baixinho, sussurrando. E assim por diante. Mas tia vai soltar uma explicação no videozinho onde vocês vão poder entender melhor, tá certo? Bora lá. A forma dos balões indica se o personagem está falando em tom normal, gritando, sussurrando, pensando, entre outras coisas. Uma das características marcantes das histórias em quadrinho é o uso dos recursos visuais para substituir a voz do narrador e ampliar o sentido e a intensidade dos fatos narrados. Então, no caso, nas histórias em quadrinho, eles usam muito figura, muitas imagens, para poder demonstrar o que é que eles querem passar para a gente que está lendo, que está olhando aquela história em quadrinho. Porque fica mais fácil do que encher a história de falas, de frases, de palavras. Entenderam mais ou menos? Bora lá. Os recursos visuais permitem uma economia de palavra na narrativa. Enriquecem a leitura, a literatura, além de facilitarem o entendimento da história. Fica mais fácil de você entender o que está acontecendo na história. O uso de onomatopeia também é bastante explorado em histórias em quadrinhos. Por meio dessas palavras, o autor reproduz visualmente, no caso, olhando, os sons, barulhos e ruídos produzidos por personagem ou objetos em movimentos. Entenderam mais ou menos? Aposto que você já ouviu falar em história em quadrinhos e que já leu um gibi. As histórias em quadrinhos nos trazem uma leitura muito divertida. Hoje iremos compreender como ela se organiza e identificar algumas de suas características. Leia com atenção a história em quadrinhos a seguir. Observe bem os balões de fala e as expressões das personagens. Agora reflita. Você conhece as personagens dessa história em quadrinhos? Qual reação o Cebolinha esperava da Mônica? O que a Mônica tinha nas mãos? De quem é essa fala? Qual elemento nos faz compreender que essa fala é da Mônica? Podemos compreender que essa fala é da Mônica, pois o rabicho do balão está apontando para ela. As personagens de uma história em quadrinhos se comunicam através de balões. Esses balões se relacionam com a fala das personagens. Eles apresentam um formato diferente que variam de acordo com o seu conteúdo. Vamos conhecer alguns deles. Esse balão é o balão de fala comum. Esse é o balão de pensamento. Esse aqui é o de grito. Esse é quando a personagem teve uma ideia.
Esse aqui é quando a personagem está cochichando. Esse balão é de dúvida. Esse é o balão de música. Aparece quando a personagem está cantando ou cantarolando. Esse é o balão de raiva. Esse balão aparece quando mais de um personagem está falando. Esse é o balão de admiração da personagem. O que é onomatopeia? É a palavra que tenta reproduzir sons ou ruídos. Exemplo, fom-fom, tic-tac. Vamos ver se você consegue identificar a que se refere as onomatopeias abaixo. Glup. Bom, glup seria estar com temor, estar receoso. Nhaque. Nhaque seria morder. O BRR seria o frio. Swift seria estar triste. O GRR aqui seria estar irritado. O boá, todo mundo conhece, seria estar chorando. E o chomp-chomp seria mastigar. Vamos lá para as nossas atividades agora? Presta atenção. Bora que bora. Lá na página 58 ainda, na atividade número 1, tem o seguinte. Explique qual a diferença entre esses dois tipos de balões que tá aí representando essa história. Então, ó, existem esses dois tipos de balões. Esse retinho e esse todo onduladinho. Segundo o que você entendeu da explicação, você vai explicar nas linhas abaixo do número 1 o que é, qual é a diferença entre um e outro, tá certo? Virou o livro na página 59 agora. Atividade número 2, que tem o seguinte. Nos quadrinhos abaixo, o que representam os traços, as linhas e os símbolos usados? Então, no caso aqui, ó, que significa essas imagens, esses tracinhos aqui. Você olhando essa imagem aqui e essa outra imagem, essas outras imagens aqui, o que é que você dá para entender observando elas, tá certo? Sim, bora para a próxima. Ah, esquecendo que também tem essa daqui, tá? Não pode esquecer. 3. Bora que bora. No 3 tem o seguinte. O que indicam essas onomatopeias usadas na história de Chico Cinderela? Chico Cinderelo. No caso, gente, vocês vão explicar o que é que cada um desses símbolos aqui dentro estão representando nessa imagem, tá certo? Tanto nessa quanto nessa, tá certo? Vira a folhinha e vamos lá para a página 60. Na página 60 tem o seguinte. Que tal você recontar a história de Chico Cinderela usando apenas palavras? Diferente das histórias de quadrinho que usam imagens e símbolos, você vai usar apenas palavras, tá certo? Para isso, crie um narrador, alguém que esteja contando, para apresentar os personagens, o que eles fazem e falam, como reagem e se sentem diante dos fatos. Não se esqueça de usar o travessão para indicar a fala direta dos personagens. Lembra, tá certo? Depois, você e seus colegas poderão ler suas histórias para a turma, avaliar quem a contou com maior riqueza de detalhes e escreva a primeira versão nas linhas a seguir. Então, nessa parte aí, gente, de apresentar para os colegas, vocês podem filmar e mandar lá no grupo, tá certo? Que a gente vai discutir, vai debater igual a gente fez, no caso, no qual foi sugerido fazer, lá na atividade de história, que fala sobre as fazendas de gado do Nordeste e do Sul, tá certo? Igual a gente fez, de apresentar para a gente poder debater, discutir, falar o que cada um entendeu, tá certo? Então, ó, beijinho, tchau!